Olá pessoas, continuando aqui com as nossas aulas de História Contemporânea, esse vídeo é a segunda parte da nossa aula sobre o neocolonialismo. No vídeo anterior a gente estava falando sobre o porquê dos países europeus resolverem colonizar, quais eram as ideias que justificavam, o que estava por trás, o que servia de base dessa colonização, e a gente viu um pouco ali das diferenças entre o Império Colonial inglês, o francês, o alemão e o italiano, e essas diferenças de tamanho vão ser importantes para a gente entender um pouco das rivalidades que vão se formar na Europa nesse contexto. E a gente viu ali que o imperador belga, o Leopoldo II, dominou o Congo, e a partir do momento que ele dominou o Congo, que é bem no centro da África, bem no interior do continente africano, a Inglaterra, a França e Portugal, que tinham alguns pequenos territórios na África, resolvem ampliar seus territórios. A Alemanha e a Itália, que não tinham território nenhum, vão para a África tentar conseguir territórios. A Holanda vai para a África tentar conseguir territórios. E aí isso vira uma corrida colonial. Só que essa corrida colonial poderia a qualquer momento gerar uma guerra. Digamos que a Inglaterra e a Alemanha chegassem no mesmo território para dominar. Quem ia dominar esse território? Eles iam entrar em guerra para ver quem ia dominar o território? Eles iam entrar em guerra entre eles e com o povo que estava vivendo ali, enfim. Isso ia virar uma bagunça, poderia virar uma guerra mundial entre vários países. Para que isso não virasse uma guerra, já que o clima já vinha tenso no século XIX, o clima já estava tenso, as rivalidades já estavam afloradas, o nacionalismo, o chauvinismo e a xenofobia fazendo uma população odiar outra população, os principais países europeus, as principais potências industriais, se reuniram na Alemanha, isso é simbólico, se reuniram na capital da Alemanha, entre 1884 e 1885, na Conferência de Berlim. Nessa conferência, representantes das principais potências europeias definiram as regras para a colonização. Basicamente, o que foi estabelecido é que seria aceito como colonizador daquele lugar quem de fato ocupasse aquele lugar. Então, quem conseguir ocupar, dominar aquele lugar, é o colonizador, é o dono. Isso acirrou a corrida, porque agora os países queriam ver quem chegava primeiro e ocupava de fato, porque não adiantava só chegar ali e colocar uma bandeirinha, você tinha que ocupar de fato, tinha que dominar aquela população, fazer a ocupação formal. E isso faz uma corrida. Então, as principais potências europeias vão para a África, dominar a África, porque é de quem chegar primeiro. Então aqui do lado esquerdo nós temos um desenho representando ali de forma mais formal o que foi a Conferência de Berlim. Reparem que ali do lado esquerdo nós temos um mapa da África, que a gente tem um mapa da África. Os representantes europeus sentados em torno de uma grande mesa discutindo de quem é o que ali na África, quem vai para onde. E aqui em pé, em destaque, a gente tem a figura do Bismarck, primeiro-ministro alemão, que vai ter uma importância nessas negociações aí de quem é o que na África. Do lado direito aqui, a gente tem uma charge fazendo uma crítica a esse contexto, que os representantes dos países europeus, sentados em torno de uma mesa, na qual Bismarck, com uma figura bem fantasmagórica, tem uma faca na mão e corta a África como se ela fosse um queijo, um bolo. Então está repartindo a África. Então essa conferência de Berlim, ela ficou conhecida como a conferência da partilha da África. Como, ok, tá lá a África, vamos definir de quem é o que aqui na África, que país fica com que território, e se você chegar lá e não dominar e outro chegar e dominar, é de quem dominar. Então eles definiram mais ou menos assim, tal lugar é de tal lugar é de tal país, mas na prática é de quem dominar primeiro. Então os países correram para dominar logo, senão o outro poderia chegar lá e dominar. Então essa é a ideia da Conferência de Berlim. E aqui a gente tem uma outra charge muito interessante, representando as potências europeias, cada uma puxando a África para si. E ela é legal, essa charge, porque a gente identifica alguns personagens. Aqui a gente tem a França, que é o primeiro-ministro da França. Aqui a gente tem o Leopoldo II da Bélgica, puxando para ele. Aqui a gente tem a Holanda e a Grã-Bretanha, representados como protestantes. Vocês vão lembrar das aulas de Estados Unidos, acho, que a gente falou dos Quakers
e dos puritanos. Então aqui tanto os holandeses quanto os britânicos estão representados como protestantes puritanos. E eles estão aqui no sul da África. A África do Sul foi colonizada um pouco pela Holanda e um pouco pela Inglaterra. Aqui a gente tem a Alemanha, que a gente tem a Itália, e que os estereótipos, né, das populações também estão bem representados. E aqui a gente tem Portugal e Espanha. Assim, Portugal já tinha territórios da época do colonialismo. Na época que Portugal colonizava o Brasil, já tinha alguns territórios na África. A Espanha, na época que colonizou a América, também já tinha alguns territórios na África. No século XIX, Portugal e Espanha não são potências industriais, são países pouco desenvolvidos, sem uma indústria importante, não eram relevantes. Mas meio que por um respeito histórico, por serem países que já colonizaram a África e a América, as outras potências europeias falaram, não, deixa Portugal com os territórios dele e a Espanha com os territórios dela. Mas vamos dividir o resto. Agora, os outros países, a França, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Alemanha e a Itália, são as grandes potências. Bélgica e Holanda um pouco menos. São grandes potências industriais, mas não tão fortes quanto a Inglaterra em primeiro, em segundo, meio que empatadas, a Alemanha e França, e correndo por fora a Itália. Então, o que interessa ali nessas disputas, Itália, Alemanha, França e Inglaterra. Bélgica e Holanda um pouco menos, Portugal e Espanha estão ali como relíquias históricas, porque já ocuparam ali, então deixa eles lá. Resultado da Conferência de Berlim. Tudo que vocês estão vendo em azul é território independente. O que tem em azul? A Etiópia e a Libéria, que deveriam ser ocupadas pela Itália, mas a Itália não conseguiu ocupar. A Itália ocupou só a Líbia, que está aqui ao norte. Tirando o que está em azul, pessoal, a Libéria e a Etiópia, todo o continente africano foi colonizado por europeus. A África foi, de fato, retalhada entre os europeus. Então a África perdeu toda a sua autonomia. Para quem está curioso, o Congo belga está bem no centro da África, ali esse território verde mais escuro. O verde mais claro é da Inglaterra. Percebam que é muita coisa que a Inglaterra tem. Amarelo é da França, rosa da Alemanha, percebam que é bem menos, o laranja é o da Itália. Portugal tem tudo que é marrom, que são os países africanos de língua portuguesa hoje, né? Como ali embaixo Moçambique, a oeste Angola, e ali no noroeste da África tem ali a Guiné Portuguesa, que hoje se chama Guiné-Bissau. A Espanha tem os territórios ali em vermelho. Se vocês repararem, lá no norte tem o Marrocos espanhol, porque ele é bem pertinho da Espanha. Aí tem um pedacinho ali e tem um outro território mais no centro da África e um outro território ali no noroeste da África também, pertencendo à Espanha. E ali onde está a União da África do Sul, está ali como pertencendo à Inglaterra, mas também teve presença holandesa. A Itália teve a Líbia, também tem ali a Eritreia ao norte da Etiópia e a Somália italiana ao sul da Etiópia. Mas a Etiópia também deveria ter sido dominada pela Itália e os italianos não conseguiram. Então, praticamente todo o continente europeu, aliás, todo o continente asiático virou colônia europeia. Aliás, todo o continente... tá difícil hoje. Todo o continente africano virou colônia europeia. Então, a África foi totalmente dividida e perdeu a sua autonomia. A grande questão é, e os africanos? Porque a gente está falando da África como se não tivesse ninguém lá, como se fosse território vazio. E não, tinha as populações, tinha os reinos, tinha as pessoas que viviam lá. Tinham as comunidades tribais, tinham reinos, tinham estados desenvolvidos, outras comunidades nômades, enfim. Tinha um monte de gente morando lá. E aí? Os europeus chegaram e eles falaram, europeus chegando, beleza. Não. Os africanos resistiram como puderam. Mas em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, que é um marco que a gente tem, só tinha 2 países independentes na África, que foram os que eu mostrei no mapa, a Etiópia e a Libéria. Todo o resto do continente foi dominado. E os europeus dominaram segundo os seus interesses. Então eles dividiram, repartiram os territórios segundo os seus interesses, os interesses dos europeus. Consequência disso, em alguns territórios, povos inimigos foram juntados na mesma colônia. Então povos que eram inimigos, que se odiavam
porque estavam num território, digamos, que pertence, porque ambos estavam num território que pertencia à Inglaterra, a Inglaterra juntou os dois no mesmo lugar. E aí você tem uma rivalidade entre os povos no mesmo território. E às vezes o mesmo povo que deu azar de viver em cima de uma fronteira entre uma colônia, digamos, alemã e francesa, porque eles deram azar de estar em cima da fronteira, metade do povo ficou para o território francês, metade do povo ficou para o território alemão, foram separados. Então, a divisão feita do mapa da África pelos europeus não levou em conta absolutamente nada do que existia na África, como se a África tivesse vazia, e os povos que viveram ali sofreram muito com isso. Vamos voltar no mapa da África para vocês perceberem. Se vocês olharem as linhas, vocês vão ver que as linhas que são mais tortuosas geralmente são baseadas em fronteiras naturais, como rios, montanhas. Mas onde não é rio e montanha, vocês vão reparar que tem muitas linhas retas. Porque foi assim que os europeus dividiram. Eles pegaram um mapa e passaram linhas com régua para dizer, ó, daqui para lá é seu, daqui para cá é meu. Não importa quem está ali no meio. Então muitos povos foram separados. Muitos grupos que eram um só foram divididos em dois, foram parar em países diferentes. E grupos inimigos, às vezes, foram juntados no mesmo lugar. Então, você tem... Esse é um dos motivos que explica os grandes problemas que a África teve depois da sua independência. Porque essas rivalidades, inclusive, às vezes, e os europeus ainda estimulavam, às vezes, as rivalidades. Às vezes tinha dois povos diferentes que nem eram inimigos, mas estavam no mesmo território. Aí os europeus iam lá e faziam aliança com um povo para explorar o outro. E aí, por causa da interferência europeia, esses dois povos que não eram inimigos passaram a se odiar, porque um explorava o outro. E aí, quando esse país se torna independente no século XX, os povos que estão ali dentro se odeiam e começam a se matar, e tem guerra civil e todos os conflitos que a gente conhece na África. Então, os europeus, às vezes, causaram problemas, causaram rivalidades entre povos africanos que não eram rivais. Tudo isso porque não levaram em conta o contexto do que estava ali na África. Ela simplesmente foi retalhada entre os europeus, sem levar em conta o que existia ali. E aí essa charge que eu acho muito boa, que representa o europeu dominando a África, né, com um pé em cada ponto do continente, dizendo a África é minha. Representa, né, o homem branco dominando a África no século XIX. Deu certo essa colonização da África? Para a Europa deu muito, porque a África ocupada virou fornecedora de matéria-prima e consumidora dos produtos europeus. E aí as colônias africanas acabaram se dedicando a produzir o que não consumiam, elas produziam o que interessava para os europeus, o que ia ser mandado para a Europa, e consumiam o que não produziam, porque elas tinham que consumir o que vinha da Europa. Então elas produziam o que a Europa não produzia, porque estava focada na indústria, e a indústria fornecia para a África o que a África não produzia. Então os africanos, eles produziam coisas que eles não consumiam e consumiam coisas que eles não produziam. Então, como o objetivo europeu era conseguir mercados consumidores e fontes de matéria-prima, o neocolonialismo deu super certo para a Europa. Para a África, não. Os africanos se tornaram dependentes, tiveram suas culturas bastante prejudicadas, as suas populações desorganizadas, os seus territórios desorganizados. Para a África isso virou uma bagunça, porque os europeus chegaram lá e repartiram sem levar em consideração o que existia lá. Então isso desorganizou completamente as dinâmicas das populações africanas que lá viviam. Pois bem, não foi só a África que foi colonizada, a Ásia também. Não toda a Ásia, alguns territórios asiáticos foram formalmente colonizados, outros se tornaram áreas de influência de países europeus ou dos Estados Unidos ou do Japão. Então a gente tem esse mapa, o que está colorido virou colônia. Então a Alemanha teve uma colônia na Ásia, ali onde hoje é Papua Nova Guiné. A Alemanha teve um territóriozinho. A Inglaterra na Ásia e na Oceania de novo prevalece, porque a Inglaterra pegou toda a Índia, pegou um pedaço da Península Arábica, pegou a Austrália inteira, a Nova Zelândia inteira e várias ilhas da Oceania. A Holanda teve alguns territórios, a Holanda teve mais territórios na Ásia do que na África. Então algumas ilhas ali do sul da Ásia e da Oceania a Holanda dominou.
A França dominou alguns territórios, ali principalmente a Indochina, onde hoje é o Vietnã. Os Estados Unidos tiveram possessões, os Estados Unidos tiveram colônias. As Filipinas foram colonizadas pelos Estados Unidos. Aliás, só um parênteses, as Filipinas ali, que são da Ásia, as Filipinas são um lugar muito interessante, porque as Filipinas, na época colonial, na primeira colonização, né, na época que o Brasil era colônia, as Filipinas eram uma colônia espanhola. E no final do século XIX, elas ainda eram uma colônia espanhola. Os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha e tomaram as Filipinas. Então as Filipinas passaram a ser pertencer aos Estados Unidos. Hoje as Filipinas têm uma relação com os Estados Unidos, mas são um país independente, mas ainda tem uma grande dependência econômica para com os Estados Unidos. Então as Filipinas são um país muito interessante, porque nas Filipinas eles têm aspecto asiático, né? O olho puxado, o cabelo liso, a pele mais clara, né? Tem um aspecto asiático, nomes espanhóis, se chamam José, Juan, Carlos, Luís, tem nomes espanhóis, são católicos, grande parte da população é católica, e falam inglês por conta da colonização americana. Então é uma coisa bem misturada, as Filipinas. É um país bem... É difícil da gente entender, porque tem todas essas questões, né, de diferentes domínios. E tem a Coreia, porque não era Coreia do Sul, Coreia do Norte, isso se dividiu no século XX. A Coreia foi uma colônia japonesa. O Japão também teve suas colônias, seus territórios coloniais. Então percebam que aí tem um processo de colonização na Ásia. Mas vocês estão vendo que também tem umas linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas determinam áreas de influência. O que é área de influência? O país não coloniza formalmente, não exerce um domínio formal, mas exerce uma influência. Por exemplo, a China teve áreas de influência da Grã-Bretanha. Então teve territórios da China que produziam o que a Inglaterra queria e tinham relações comerciais com a Inglaterra. Outros territórios da Ásia produziam o que a França queria e tinham relações comerciais com a França. Então não eram domínios formais, mas eram países que tinham uma grande dependência econômica para com países europeus e acabavam adaptando sua economia às necessidades desses países europeus. Então isso é uma zona de influência. A Rússia também teve zonas de influência na Ásia, enfim. Portugal também tem ali seus territórios, né? Tem alguns pontinhos aí espalhados pela Oceania, que ainda são resquícios da época colonial, da Idade Moderna, que Portugal ainda tinha. Um dos casos mais importantes de colonização na Ásia é a Índia. A Índia foi a maior e mais importante colônia britânica. Ela era mais importante, inclusive, do que as colônias na África. Então a Índia tem uma relação muito forte com a Inglaterra. Ainda hoje, a Índia tem uma relação muito forte com a Inglaterra. A Índia fornecia produtos como algodão, cânhamo, chá, ferro e carvão. Ferro e carvão importantíssimos para a indústria. Tem muitas minas de ferro e carvão na Índia. Na Índia, os britânicos introduziram tecidos a preços muito baixos, que vinham das fábricas inglesas, né? A Revolução Industrial começa nas fábricas de tecido. Só que a Índia também tinha uma importante produção de tecidos, e quando a produção inglesa entra na Índia, a produção indiana de tecidos vai à ruína, ela é destruída, porque os produtos ingleses são muito melhores e muito mais baratos. Então a indústria indiana de tecidos vai à falência, e aí a Índia se torna dependente da Inglaterra para conseguir seus tecidos. A Índia não aceitou essa colonização tranquilamente, teve várias revoltas, uma das mais importantes foi em 1857, a revolta dos Cipaios, mas essa revolta foi violentamente reprimida. A Inglaterra exercia um controle rigoroso sobre a Índia. Mas também quando os ingleses perceberam que os indianos poderiam se revoltar e causar problemas, já que a população indiana é bem grande, os ingleses passaram a abrir alguns benefícios para os indianos, como, por exemplo, permitir que os indianos participassem da vida política e da administração do país. Então, nomeavam indianos para ocupar cargos de governo, cargos importantes na administração, para um pouco conter, para fazer os indianos se sentirem participantes do governo, participantes do império, não como subalternos, mas como parceiros. Então, a Inglaterra teve esse cuidado, esse jogo de cintura na Índia, porque ela era extremamente importante. E ter revoltas constantes poderia ser prejudicial para os interesses ingleses na Ásia. Essa presença inglesa, ela se concretizou com grandes investimentos. As empresas inglesas investiam muito na Índia.
e construíram ferrovias, construíram linhas de telégrafo, construíram sistemas de irrigação, abriram fábricas, enfim, teve investimentos pesados da Inglaterra na Índia, né? Então tentaram de fato desenvolver a economia indiana com esses investimentos. E um dos grandes investimentos da Inglaterra foi a construção do Canal de Suez, que é uma das maravilhas da engenharia moderna. Vou tentar indicar, está indicado aí no mapa, o Suez Canal está escrito ali, né? Nessa região aqui, próxima ao Egito ali, é um pedacinho da África, digamos, é um pedacinho que junta a África com a Península Arábica. É um pedacinho de terra ali, que junta a África com a Península Arábica, e esse pedacinho de terra está entre o Mar Mediterrâneo, aqui em cima, ao norte da África, e o Mar Vermelho, que está entre a África e a Península Arábica. O que é o Canal de Suez? A Inglaterra construiu uma passagem marítima, um canal ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Através do Canal de Suez, era possível sair de Londres, vir pelo Mar Mediterrâneo, atravessar o Canal de Suez, Mar Vermelho e chegar na Índia muito mais rápido do que o caminho que a gente viu, por exemplo, que os portugueses faziam, de dar a volta na África. Então a viagem aqui normal, dando a volta na África, que levava cerca de 3 meses, pelo Canal de Suez passou a levar 3 semanas. E isso aumentou a presença inglesa na Índia, intensificou a presença inglesa na Índia. A Inglaterra também ocupou algumas regiões próximas da Índia ali na Ásia, como a Birmânia e o Tibete. Então a Inglaterra teve uma presença muito forte na Ásia, não só na África, na Ásia também foi muito forte. A China também sofreu com os interesses europeus. A China em si não chegou a ser colonizada. Alguns territórios da China foram colonizados ou cedidos a outros países, mas a China em si não virou uma colônia. Só que ela virou alvo de disputas de interesses de países europeus. Desde o século... Aliás, antes do século XIX, a China tinha um isolamento com relação ao Ocidente. Assim, durante boa parte da Idade Moderna ali... Aliás, durante boa parte da Idade Moderna, a China tinha relações comerciais. Mas na Idade Contemporânea, ali a partir do século XVIII, a China já não tinha muito contato com o Ocidente. Assim como o Japão. O Japão estava isolado desde a Idade Moderna. Mas aí o Japão, no final do século XIX, se abre, mas se torna protagonista, não vira colônia. Se torna colonizador, se desenvolve. A China estava isolada, mas a China ainda tinha os produtos que interessavam aos europeus. A seda, que desde a antiguidade era famosa na Europa, a porcelana e o chá que é muito consumido na Inglaterra, né? A Índia fornecia chá para a Inglaterra. A China também tinha o chá que interessava aos ingleses, consomem muito chá. E esses produtos eram comprados da China e pagos em prata. Então, a China recebia bastante prata. Só que os chineses não se interessavam pelos produtos ocidentais. Eles recebiam prata, mas eles não queriam os produtos industriais, por exemplo. Isso não interessava aos chineses, né? Os tecidos ingleses, as máquinas, enfim, os produtos industriais europeus não interessavam aos chineses. Isso gerava um déficit para os europeus e lucro para a China, porque a China só vendia os seus produtos e recebia prata. A China não comprava produtos ocidentais. Só quem conseguia lucro na China era a Inglaterra. Só que a Inglaterra conseguia lucro na China com, literalmente, tráfico de drogas, uma atividade ilegal. A Inglaterra vendia na Índia ópio. Ópio é uma droga alucinógena. Uma droga que causa alucinações. Ela era muito popular no final do século XIX, né, antes das pessoas, né, antes de se popularizar o consumo de maconha e outras drogas sintéticas, né, o ópio ele é de origem vegetal, é a partir de uma planta que se faz, e ele é um alucinógeno. Você consome o ópio e você vê uns bichos estranhos, enfim, tem umas alucinações, mas tem uma galera que curte, é tipo um LSD. Tem uma galera que curte o ópio, né, que tem umas sensações estranhas, vê uns bichos na parede, enfim. A Inglaterra vendia ópio na China, só que o ópio era uma droga, era ilegal, era proibido, só que a Inglaterra conseguia esse lucro lá, ilegalmente. E aí os chineses, as autoridades chinesas, não vão querer que a Inglaterra venda drogas no seu país.
E aí vão apreender as drogas inglesas. E aí eles aprisionam os navios ingleses, apreendem os navios ingleses com carregamento de ópio. Falam, vocês estão vendendo drogas no nosso país. A resposta da Inglaterra foi, prenderam os nossos navios, vamos invadir a China. E aí entre 1840 e 1842 nós temos a Guerra do Ópio, causada por uma atividade ilegal da Inglaterra dentro da China, em que a China apreendeu os navios que traficavam drogas e a Inglaterra invade a China para reaver os seus navios. Invadindo a China, o poderio militar inglês era muito maior do que o chinês. Levem isso em consideração. Uma nação industrializada sempre vai ter armas melhores e mais eficientes do que uma nação não industrializada. A Inglaterra era muito industrializada, então tinha muito mais armas do que a China. Então a Inglaterra bombardeou e ocupou diversas cidades chinesas. Derrotou a China e exigiu da China benefícios em troca. Como indenização, a China cedeu o território de Hong Kong à Inglaterra e foi obrigada a abrir o seu comércio para os europeus. Então, os produtos europeus tiveram que entrar na China quando a China foi derrotada na Guerra do Ópio. Cedeu Hong Kong para a Inglaterra e Hong Kong foi controlada administrativamente pela Inglaterra até recentemente. Faz pouco tempo que Hong Kong voltou a ser administrada pela China, mas é um território com certa autonomia e recentemente tem tido alguns conflitos porque a China quer diminuir a autonomia de Hong Kong. E aí a China teve que se abrir para o mercado europeu. Só que a presença europeia na China não era tolerada pelos chineses. Então os chineses tiveram algumas rebeliões xenófobas, rebeliões de ódio ao europeu, de ódio ao estrangeiro contra os europeus. Uma dessas rebeliões foi a Guerra dos Boxers, em 1900, em que os chineses atacaram navios e instalações europeias dentro da China. Só que essa rebelião foi sufocada, a China foi obrigada a pagar indenizações e fazer concessões a potências estrangeiras. Então ela teve que pagar e fazer concessões, diminuir impostos, permitir a entrada de determinados produtos, comprar determinados produtos, enfim. Ela se tornou ainda mais dependente da economia europeia. Então, no início do século XX, a China perdeu autonomia e soberania sobre várias regiões. Então, por mais que a China não fosse uma colônia de nenhum país europeu, várias áreas da China eram controladas indiretamente por países europeus, que colocavam os seus produtos, os seus interesses e controlavam o que essas regiões produziam e vendiam para o exterior. Até que em 1912, a China vira uma república, que vai acabar com um império que existia, era um império milenar, um império que existia desde a antiguidade, e essa república vai mudar um pouco a relação da China com os países europeus. Mas, então, até 1912, a China foi perdendo autonomia, o Império Chinês foi perdendo autonomia, e em 1912 essa república vai começar a modificar essas relações, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Essa charge é muito interessante, ela se chama a divisão do pastel chinês. Então a gente tem um chinesinho desesperado ali no fundo, porque a China está sendo retalhada. Como eu disse, a China ela não foi uma colônia formal, mas os países europeus exerciam influência, não só países europeus, o Japão também. Então, essa charge mostra muito bem o contexto europeu. Isso aqui, pessoal, é o que é a explicação do início da Primeira Guerra Mundial. Então prestem muita atenção na análise dessa imagem. Então, a China, a presença europeia na China nos ajuda a entender a Primeira Guerra Mundial. Vejam bem, o destaque, o mais importante. A rainha da Inglaterra, que nessa época a Inglaterra era governada pela rainha Vitória, e aqui um alemão, não é exatamente o Bismarck, mas poderia ser o Bismarck, né? Mas é a Alemanha e a Inglaterra se encarando, segurando a faca, o alemão ele fincando a faca com força e eles se encarando bravos, assim, como lutadores de UFC na pesagem. Então essa rivalidade aqui, pessoal, Inglaterra e Alemanha, é a mais importante do período. É a que vai determinar a lógica da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, é essa rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Existiam várias outras rivalidades, mas todas as outras rivalidades elas vão se reorganizar na Europa segundo a rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Sempre vai ser assim, os países da Europa vão pensar, quem é o meu maior inimigo, é a Inglaterra ou a Alemanha? É a Alemanha, então vou ser aliado da Inglaterra.
Meu maior inimigo é a Inglaterra, então vou ser aliado da Alemanha. Isso vai reorganizar as forças na Europa. É isso que vai explicar, por exemplo, porque a França, que é inimiga da Inglaterra, desde que a Inglaterra é Inglaterra e desde que a França é França, na Primeira Guerra Mundial vai ser aliada da Inglaterra. Ela sempre foi inimiga da Inglaterra, mas na Primeira Guerra Mundial, a rivalidade com a Alemanha vai ser tão forte que eles vão preferir se aliar aos ingleses, que sempre foram seus inimigos. Mas isso eu vou explicar melhor quando a gente for estudar a Primeira Guerra Mundial. A França, identificada aqui pelo barrete vermelho, o símbolo dos revolucionários franceses, e a França ela é sempre uma mulher representando a liberdade com o chapeuzinho vermelho, que é o chapeuzinho dos sans-culottes da Revolução Francesa. Ela está aqui com o imperador da Rússia. Por quê? A França não tinha influência sobre a China, mas a Rússia tinha influência sobre a China porque a Rússia faz fronteira com a China. E a Rússia, historicamente, sempre foi aliada da França. Então a França ela vai aconselhar, ela vai influenciar a Rússia nas suas decisões. Então a França vai direcionar um pouco o que a Rússia vai fazer na China. A França é aliada da Rússia, mas a Rússia sempre foi um pouco mais fraca do que a França. Vocês devem estar falando, mas na época do Napoleão, que o Napoleão invadiu a Rússia, Napoleão foi uma exceção. Ao longo do século XIX, a França e a Rússia vão ser aliadas estratégicas, pós-Napoleão, né? Durante Napoleão ali tem todo aquele problema, Napoleão era inimigo de todo mundo. Mas tirando o contexto do Napoleão, França e Rússia vão ser aliados estratégicos. Então, a presença Rússia na China acaba atendendo a interesses franceses, porque a França exerce uma certa influência política e econômica sobre a Rússia. E aqui no canto a gente tem o Japão analisando. O Japão também vai ter territórios na China, territórios na Ásia. O Japão também vai se colocar nesse contexto político. Também surgiu como uma nova potência, né? Na aula, o pessoal da administração que teve aula sobre as novas potências do século XIX, né? Além da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, o Japão vai se colocar como uma potência. Então o Japão vai se colocar nesse lugar de colonizador, querendo ter uma influência sobre a China. Então, de novo, a China não foi uma colônia formal de ninguém, mas todos os países industrializados vão ter interesses e negócios dentro do território chinês. Então, na prática, a China foi repartida entre as potências colonizadoras industriais da Europa, Estados Unidos e Japão. Na América, a situação foi um pouco diferente, porque a América Latina já tinha sido colônia e já tinha se tornado independente. A América Latina não vai voltar a ser colônia, mas ela vai se tornar dependente economicamente de uma grande potência. Então, tirando alguns pequenos territórios, como um pedaço da Guatemala, que virou o atual país Belize, que foi colonizado pela Inglaterra, e um ou outro território que já eram colônias lá dos séculos 17, 18 e se mantiveram, como as Guianas, algumas ilhas no Caribe e tudo mais, o Canadá, que era da Inglaterra, os outros países que haviam se tornado independentes se mantiveram independentes. Só que os países europeus vão colocar seus interesses na América e os Estados Unidos vai colocar seus interesses na América Latina também. Por exemplo, o México chegou a sofrer uma intervenção militar no século XIX da Inglaterra, da França e da Espanha, quando o presidente do México tinha pegado dinheiro emprestado de bancos europeus e disse que não ia pagar. E aí Inglaterra, França e Espanha interviram militarmente, derrubaram o presidente, ajudaram a derrubar esse presidente, e o México virou uma monarquia aliada dos europeus. Então isso favoreceu os negócios estrangeiros no México, mas em 1867 o México volta a ser uma república e volta a se relacionar com os países europeus de forma um pouco mais independente. Mas nesse contexto já fica claro que os países europeus estão preparados para intervir militarmente, se necessário, em países independentes, caso esses países prejudiquem os seus interesses econômicos. Só que o grande influenciador, o grande dominador da América Latina a partir do século XIX não é nenhum país europeu, e sim os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram colônias, como eu falei, das Filipinas, mas não era o foco da política externa dos Estados Unidos ter colônias formais. Os Estados Unidos lidavam com uma outra forma. Dentro da América Latina, o presidente Theodore Roosevelt, que governou no comecinho do século XX, de 1901 a 1908, representado aí na imagem do lado,
E para quem não está associando o nome à pessoa, o presidente Theodore Roosevelt, também conhecido como Ted Roosevelt, é aquele do filme Uma Noite no Museu. Aquele de óculos, bigode, é desse que a gente está falando. Ele cria uma política com um nome muito simpático, a política do Big Stick, quer dizer grande porrete. O resumo da política é: a gente é amigo de todo mundo, mas se a gente precisar descer o cacete, a gente vai descer o cacete. A gente vai descer a porrada se for necessário. Então essa é a ideia do Big Stick, usar o poder, usar a força se necessário. E com essa ideia de que a gente é amigo de todo mundo, mas a gente vai usar a força se necessário, os Estados Unidos conseguiram se tornar um país influente sobre toda a América Latina. Então os Estados Unidos, na América Central, chegaram a fazer intervenções militares em alguns países para atender a seus interesses. No México, a mesma coisa. Então, onde as empresas norte-americanas tinham grandes propriedades, como no México, Ilhas do Caribe, regiões da América Central, os Estados Unidos iam lá, invadiam se fosse necessário. Um exemplo muito interessante de um país que era muito influenciado pelos Estados Unidos, tinha uma presença muito forte de empresas norte-americanas, é Cuba. Cuba, no início do século XX, era praticamente uma colônia dos Estados Unidos. Formalmente não era uma colônia, mas assim, toda a economia cubana era controlada pelos Estados Unidos. Porto Rico é um lugar administrativamente, economicamente, absolutamente dependente dos Estados Unidos. Porto Rico não é um estado dos Estados Unidos, não é uma colônia dos Estados Unidos, mas Porto Rico é ligado aos Estados Unidos ainda hoje. Então ele tem uma certa independência, mas ele não é totalmente independente dos Estados Unidos. Então ele é ligado aos Estados Unidos economicamente, ele depende dos Estados Unidos. Então, onde os Estados Unidos tinham muitas empresas, o governo fazia intervenção militar se necessário, caso essas empresas estivessem sendo prejudicadas. E aqui uma outra charge, né? Essa de cima representa ele com o Ted Roosevelt com o Big Stick, né? E cercando ali com navios militares o Caribe, o Mar do Caribe. Então você tem ali a América Central e o Mar do Caribe sendo cercados pelo Ted Roosevelt. E aqui nessa imagem seguinte, é bem interessante porque ele está vestido como um policial usando um grande cacetete, e esse grande cacetete tem o nome Nova Diplomacia. O que é essa nova diplomacia? Aqui de um lado a gente tem os europeus querendo interferir na América, tá aqui embaixo, ó, Europa. Os Estados Unidos no meio falando, vocês não vão interferir na América, porque quem vai interferir na América somos nós. Quem manda na América são os Estados Unidos. Então, os europeus não vão entrar na América. Mas não porque a gente quer que os americanos sejam livres. Os europeus não vão entrar na América porque nós que vamos mandar na América. Então, os Estados Unidos aqui com a nova diplomacia, com o Big Stick, né, com o grande porrete, vai usar a força se necessário para evitar a presença europeia na América, mas também para garantir que seus interesses na América sejam atendidos. Para garantir que os países latino-americanos sejam dependentes e colaborem com os Estados Unidos. Um dos exemplos interessantes dessa política do Big Stick é o caso do Panamá. O Panamá, que hoje é um país independente da América Central, ele pertencia à Colômbia, ele era um território que fazia parte da Colômbia. Só que no Panamá existe um canal ali, uma passagem, bem aqui, ó, existe uma passagem aqui que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, se você está aqui no Oceano Atlântico, você não precisa dar a volta no continente americano inteiro para chegar no Oceano Pacífico com o seu navio. Você pode vir aqui e passar pelo Canal do Panamá. Esse canal pertencia à Colômbia, estava dentro do território colombiano. Só que os Estados Unidos queriam muito ter o controle desse canal, porque os Estados Unidos, para fazer o transporte marítimo, pelo norte não dava, porque, enfim, mar congelado pelo norte, e para fazer essa volta pelo sul, teria que dar a volta na América inteira para chegar do outro lado. Então, passar pelo Canal do Panamá cortava um caminho ali pelo Caribe. E os Estados Unidos queriam ter controle sobre esse canal, só que quem controlava o canal era a Colômbia. E aí, para os Estados Unidos terem controle sobre esse canal, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles chegaram para o Panamá e falaram, Panamá, se vocês virarem um país independente, não é melhor vocês serem independentes do que fazer parte da Colômbia? Os colombianos são meio chatos, né?
Vocês, de repente, sendo independentes, vocês vão ter maior autonomia, vocês vão poder tomar as decisões de vocês, vocês vão poder ser parceiros nossos, a gente ajuda vocês economicamente. Se tornem independentes. E aí o Panamá foi e lutou com a Colômbia, proclamou sua independência, se tornou um estado independente separado da Colômbia, em 1903. E os Estados Unidos ajudaram, deram apoio, incentivo militar, financeiro, né, deram dinheiro, apoio jurídico, reconheceram a independência do Panamá, fizeram as negociações com a Colômbia, os Estados Unidos deram todo o apoio para o Panamá. Só que os Estados Unidos não fizeram isso de graça. Em troca, eles pediram uma coisa singela, o controle sobre o Canal do Panamá. Então o Canal do Panamá não seria do Panamá, seria dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tiveram controle sobre o Canal do Panamá até o ano 2000. Então, eles incentivaram o Panamá a se tornar independente, mas em troca, a maior riqueza do Panamá, que era esse canal, porque ele corta o caminho entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, você ter o controle sobre esse canal pode ser economicamente muito vantajoso, o controle desse canal foi passado para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tiveram acesso a uma das principais rotas oceânicas que existe graças a esse acordo com o Panamá. Então, é um dos exemplos de como os Estados Unidos interferiam na política na América Latina. E assim, em toda a América Latina, os Estados Unidos colocaram suas empresas, sua cultura, sua política, seus interesses e tentaram ao longo de todo o século XX controlar esses países latino-americanos de forma indireta. Não teve anexação formal, colonização, nada. Mas sempre influenciar, negociar, aconselhar para que esses países dependessem dos Estados Unidos e os Estados Unidos obtivessem vantagens econômicas sobre esses países. Bom, a Inglaterra também teve seus interesses na América do Sul, menos fortemente do que os Estados Unidos, mas a Inglaterra também teve. Ela emprestava muito dinheiro aos países sul-americanos. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, enfim, todo mundo tinha muita dívida com a Inglaterra, porque a Inglaterra emprestava muito mais dinheiro do que esses países conseguiriam pagar. Então esses países sempre estavam endividados e pagando dívida, e pagando juros para a Inglaterra. Então sempre eles tinham que negociar essas dívidas, e tendo que negociar essas dívidas, a Inglaterra sempre colocava uns acordos do tipo: diminui os impostos dos meus produtos aí no seu país e a gente dá um prazo maior para pagar. Vende umas matérias-primas mais baratas para a gente aumenta o prazo para você pagar. Então, durante o século XIX, a Inglaterra teve uma presença muito forte na América Latina. Então, se a gente pensar, a América Latina entra no século XX ou dependente dos Estados Unidos, ou dependente da Inglaterra, ou dependente dos dois. Então, a América Latina, por mais que fosse independente politicamente, economicamente, ela era absolutamente dependente das potências imperialistas industriais. E, enfim, pessoal, e com essas informações a gente encerra a nossa parte sobre neocolonialismo. Como eu disse, essas informações são fundamentais para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Então, provavelmente na aula de Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver algumas coisas e talvez tenham que voltar nos slides aqui do neocolonialismo. Mas, principal, pensem nas rivalidades, nos interesses desses países e o que eles estão buscando com essas novas colônias. E as consequências disso, os resultados disso na política internacional e nos países que estão sendo colonizados ou que não estão sendo colonizados, como é o caso da América Latina, mas que estão sendo influenciados por essas potências econômicas, ok? Vejo vocês em breve no próximo vídeo. Até mais!